Na arte, o vazio ou espaço negativo pode ser usado para representar o que se perdeu. O vazio não é apenas a ausência de algo na tela, ele é a lembrança de algo que não está mais ali. Já parou para pensar sobre por que as animações nos fazem chorar, sentir tristeza, alegria ou luto? Como algo que não é real pode carregar um peso de realismo tão grande? Eu senti esse sentimento quando eu tinha 4 anos e assisti uma das primeiras animações da vida, Ponyo. Essa obra é do Hayao Miyazaki, o criador do estúdio Ghibli. Nele notamos momentos de silêncio contemplativo, onde a ação para. A câmera se fixa no céu, na água, ou em um personagem simplesmente respirando. Isso não é um erro, é o mar. O mar é um conceito japonês que pode ser traduzido como espaço-tempo, ou a pausa. Na cultura ocidental, o impulso é preencher cada segundo com diálogo, música ou ação. No Ghibli, esse vazio é respeitado, e ele tem a função de ampliar as nossas emoções, nos oferecendo respiro após uma cena intensa. Ele limpa a tela de informações e força o espectador a processar e sentir a emoção do personagem, seja o medo, o luto ou a simples beleza da natureza. Na vida real, sentimentos nem sempre vêm acompanhados de barulhos ou ação. Elas vêm com silêncio. O estúdio Ghibli usa esse vazio de uma forma muito inteligente, para replicar esse tempo de processamento humano, tornando os personagens e suas experiências, por mais fantásticas que sejam, totalmente reais para quem assiste. Só que esse sentimento me incomodou. A Sophie de 4 anos que não sabia o porquê de uma animação tão simples marcar a vida dela, a ponto de que sempre que ela assistia de novo, caía a lágrima dos seus olhos. Mesmo não possuindo um final triste ou trágico, ele sempre me fez sentir muito. O niilismo fala sobre ter a convicção de que a vida não possui um sentido, propósito ou valor intrínseco, e que a existência humana, assim como os valores morais, não possuem fundamento real. E com isso, no desenho eles também usam o vazio, mas para nos dizer que nada importa de verdade. Na cena final do episódio Rick Potion, quando eles abandonam sua realidade destruída e mudam para uma nova, foi o episódio que mais trouxe esse sentimento de vazio e reflexão, o jeito que tudo acontece e só continua como se tudo tivesse normal. O vácuo infinito que eles cruzam provoca a sensação de que a vida, por mais que seja difícil, ela continua apesar de tudo. O vazio cênico aqui reflete o vazio moral e a solidão existencial de um gênio que vive sem regras, porque a própria existência não tem um significado em si. E o vazio sempre diminui os personagens, amplificando a sensação de que nenhum dos personagens parece se importar de verdade com o que está acontecendo na série. Isso pra mim é muito interessante e tem várias camadas de como um desenho de comédia, como foco principal, tem essa outra face de profundidade. Mas além disso, o vazio também funciona como uma lente ajustada para diferentes emoções em outros desenhos. Em Hora de Aventura, é muito interessante ver o Finn tentando responder, conforme ele vai crescendo e se desenvolvendo, as perguntas sobre a vida. Quando eu paro para pensar nisso, eu lembro muito do episódio Plano Astral, quando o Finn passa visitando tudo que vai acontecendo no universo e percebe o quão complexo tudo é e que os seus problemas não passam de problemas simples comparados com tudo que está acontecendo no mundo. O vazio se torna uma vastidão de desconhecido e de tudo que ele tem de novo para aprender. Esse espaço traduz a melancolia existencial e a busca incessante por propósito do Finn. Ele amplifica a sensação de que não importa o quão grande seja a sua aventura, há sempre a ânsia de ter mais e saber mais. O vazio não é ruim ou fatal, mas é assustadoramente bonito e profundo, e faz parte do crescimento e desenvolvimento dos personagens que se questionam sobre eles mesmos e sobre a vida. O que pode ser uma pergunta fatal para muitas pessoas, mas que para mim é muito bonita e traz um espaço para crescimento pessoal e autodescoberta muito bom. A ausência de detalhes e de ação nos obriga a focar na respiração do personagem, no silêncio e nas perguntas não respondidas, transformando a melancolia de Finn em algo profundamente pessoal para quem está assistindo. Em O Steven Universo, um episódio que pra mim é o perfeito exemplo dessa sensação de vazio é o episódio Orientação, em que o Steven e a Connie eles lidam com os sentimentos de terem machucado alguém e não saber lidar com isso. E com isso traz um grande vazio neles dois, trazendo sentimentos de ansiedade, de profundidade, em que eles não sabem lidar com esse sentimento. E esse sentimento deles vai crescendo, trazendo até um afastamento, porque uma coisa que era um grande misto de sentimentos ruins, de sentimentos diferentes, acaba transformando no interno deles um vazio, que afasta, que acaba prendendo eles em uma realidade em que só tem esses pensamentos e que os sufocam. Para mim, compartilhar uma parte do seu vazio é uma das formas mais lindas e puras de demonstrar confiança e conexão.
São poucas pessoas que conhecem de verdade a grande quantidade de coisas que estão preenchendo o nosso vazio. Mas além desses exemplos, eu tenho um desenho que chamou muito a minha atenção também nessa perspectiva de vazio, porque assim como o Rick and Morty é um desenho de comédia e que a gente não espera isso, mas teve um episódio em si que me trouxe um pouco desse sentimento, que é Bob Esponja. Por mais que seja um desenho de comédia, existe um episódio que me trouxe uma sensação muito mais profunda, que é Areia do Tempo. Nele, o Lula Molusco tenta fugir do Bob Esponja e do Patrick viajando no tempo para encontrar a paz, mas em vez disso, ele acaba preso em um espaço de vazio absoluto. Um cenário branco e silencioso que leva ele ao desespero. O silêncio que parecia ser seu maior desejo se transforma em um pesadelo existencial, sem som, sem movimento, sem ninguém. Ele percebe que estar sozinho sem nenhum estímulo é como deixar de existir. Nesse momento, o vazio deixa de ser uma paz. Ele se torna o verdadeiro motivo da agitação e da angústia interior. E o mais inquietante, não o vazio completo, porque ele ainda está lá. Isso nos faz refletir que o vazio absoluto talvez não exista, porque a nossa presença já o preenche. Mesmo quando tudo desaparece, nós ainda sentimos, pensamos e existimos. Ser um bom animador não é necessariamente você desenhar os objetos materiais em que a gente observa. É também saber desenhar o tamanho dos sentimentos que a gente quer passar. O sentimento de vazio, assim como os outros, pode ser algo momentâneo que faz parte da vida, não precisando necessariamente ser o que nós associamos ao dia a dia como algo ruim. Pode ser o vazio belo do Estúdio Ghibli que nos traz um conforto, ou o vazio engraçado de Bob Esponja. O vazio não te deixa vazio de sentimento, ele te deixa cheio de sentimento. É a técnica que transforma a animação em arte, usando a ausência para falar diretamente ao nosso profundo. Bom, eu espero que realmente tenha feito algum sentido esse vídeo. É um tema que eu queria trazer há bastante tempo, só que eu sempre tive muita dificuldade de como trazer esse sentimento, que é essa sensação de melancolia, de felicidade, de paz, esse mix de sentimentos que tem desenhos que me trazem isso. E a melhor palavra que eu achei para descrever foi vazio. E eu espero que tenha dado para entender, que não tenha ficado muito abstrato, que eu tenha viajado muito, mas eu acho que deve ter feito um pouco de sentido, pelo menos um pouquinho, mas muito obrigada por ter assistido até aqui, fico muito feliz com isso, e se quiser aproveitar já que você veio até o fim, dá um like, dá uma curtida, isso ajuda bastante, mas é isso, se inscreva no canal e muito obrigada, um beijo e até a próxima.